bombeiros, emergência. ABT, deve ser... Agora a palestra relativa à estrutura, carreira e remuneração do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Convidamos o palestrante, Coronel César de Assunção Nunes, a dar início à sua apresentação. Boa tarde, com permissão do Coronel Kleber, dono da casa. Eu confesso que estou bastante indignado com a minha apresentação e ela pode se configurar. Então eu serei breve e dolor, certo? Que é justamente porque ela me traiu muitas vezes. O que acontece, a tecnologia acaba traindo, né? Nós somos obrigados a usar o Linux e quando entra no mundo Windows é aquela encrenca, certo? Mas vamos lá, espero que eu possa compensar nas perguntas. Bom, agradeço a Bergs, estou próximo da Bergs há muito tempo, não é agora, a gente está envolvido com a separação e a ideia sempre é de que a gente tenha uma corporação melhor. Respondendo os quesitos que foram solicitados. Vamos lá então. Meu nome é César, não tenho dificuldade nenhuma, eu comando a primeira região de bombeiro no litoral catarinense, né? E tenho estado muito mais no Rio Grande do Sul do que na minha própria sala. Com relação à carreira, estrutura e remuneração, vamos lá. Primeiro, carreira, certo? É uma salada de fruta muito grande, até pela própria participação das associações, porque temos leis complementares, leis ordinárias e assim por diante, mas basicamente ela está na Lei 614 que implanta o subsídio na parte salarial, e ela também define um grande problema que nós temos hoje, a questão do banco de horas. O banco de horas para nós é uma dificuldade muito grande, nós estamos cumprindo a lei, porque o banco de horas ele estabelece a 40 horas de forma distinta, e a escala que nós temos é 24 48, sobram 8 horas, compensa do lado, põe outro, e daqui vai para a justiça, a gente vai atrás do juiz e consegue reverter o quadro, e assim vai. O fato é que está muito complicado a gente manter uma estrutura operacional que nós temos hoje no Estado para poder atender essa demanda. Então a gente já viu que as 40 horas não servem, mas infelizmente o que nós temos é assim, quando a gente separou, tentamos esse diálogo, estabelecendo com uma tese de que seríamos militares estaduais. E aí quando coloca polícia e bombeiro na mesma mesa, sempre é bem encrenca. Segundo, é a lei ordinária que regula o cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas, né, e tem 4 funções gratificadas. O chefe de Estado-Maior, o corregedor e assim por diante. E as funções de comando. Todos eles têm uma função de comando. Só que é interessante, né, os oficiais nunca conseguem ter banco de horas porque tem função de comando. Então tudo aquilo que está afeto à função de comando, que não importa se até pentear o cabelo, isso não conta banco de horas, certo? Então é uma coisa muito complicada. Então criar um mecanismo muito difícil de administrar, que se por um lado tem que ter um sistema, né, e depois eu digo para onde vai isso, tem que ter um sistema de controle, né, por outro você não consegue fazer as compensações de um lado e de outro de uma forma operacional. Isso está tudo indo para o cartão ponto, é o que nós temos hoje, certo? Isso é quase que inevitável nas corporações. E não pensem que os secretários de Fazenda e os secretários de Segurança não conversam entre si. Aliás, é o que eles mais falam. Como é que está no teu estado? Como é que está aquilo? Como é aquele outro? É exatamente isso. E daqui a pouco apresentam a legislação. Então é aquela mesma lei de gato sempre de forma eterna. Certo? E a questão da substituição militar, ainda está ativa. Bom, o que nós temos na situação é essa aí, certo? De coronel, os interstícios, tá? Felizmente com a separação isso deu uma abertura muito grande no quadro, tá? E na verdade, na época que nós estávamos com a PM, era muito complicado. Eu praticamente fiquei aí, na minha carreira, 17 anos como tenente, mais que a metade como tenente, depois como tenente César. Isso, quando o bombeiro se separou, aí possibilitou um aumento de quadro da PM e um aumento de quadro efetivamente para o bombeiro, certo? Então, a primeira turma formada no CFO-BM, eles são majores hoje, certo? Coincide aí com o colega do Mato Grosso, ok? Bom, os cursos também são os necessários, né? O único curso legal que acaba sendo é o CAS, que está previsão na E67, e o restante são adaptações e necessidades das corporações. Se questiona muito se é necessário ter o CAO, se é o SBM para promoção ou não, faz a distância, é uma salada de fruta muito grande no Brasil. Aí nós conseguimos manter até porque temos discurso regular, certo? E os critérios, né, tanto para praça como para oficiais, efetivamente são aqueles lá do merecimento. Que também essa lei, ela tende a mudar, certo? E eu digo assim, nada é fixo porque hoje a presença das associações ela é muito forte, né, e daqui a pouco as coisas mudam com muita intensidade, certo? Bom, aí começa o meu dilema na tabela, tá? Certo? A situação que nós temos hoje é a seguinte, nós temos 11 coronéis na ativa, 40 tenentes coronéis, e ele vem baixando, tá?
e eu não consigo ter aqui embaixo, cerca de 467 soldados de terceira, 250 e coisas, totalizando o efetivo atual de 2.857 até segunda-feira. Porque é provável que hoje a gente tenha menos 4 ou 5 que tenha ido para a reserva, e isso tem diminuído consideravelmente. O efetivo existente são 3.805 bombeiros na identificação de efetivo. E nós não temos, até hoje, separamos em 2003, não temos uma lei de organização básica. A pergunta é, por quê? Porque toda vez que se discute uma lei de organização básica com a PM, bate no conselho gestor, a PM não quer agora, não entra agora, o secretário não quer, então essa briga de gato e rato ela continua muito grande e muito intensa. Então esse é o problema que nós temos, tá? O nosso número de inativos hoje está em torno de 1.300, certo? A pergunta que fizeram na primeira apresentação é se os inativos da Polícia Militar na época que era incorporado, eles ficaram com a PM ou com o bombeiro? Eles ficaram com a PM. E ela colocou muito bem, porque o decreto foi a época do comandante-geral, então ela tem esse aspecto de legalidade, tá? Outra pergunta que pode surgir, eu já vou responder agora, né? Sim, mas na separação, tá? Já que a base é coronel, com quantos vocês separaram? 6 meses com 1, e depois veio a primeira lei de identificação de efetivo, nós pulamos para 5 coronéis. E sempre tinha um comparativo de ter uma proporcionalidade da PM, certo? E aí depois, com o tempo, grifo, à medida que nós formos aumentando as áreas de interesse da corporação, nós fomos aumentando efetivamente de forma vertical a corporação, certo? Hoje nós estamos com 11 coronéis, a criação dessas últimas vagas foi na decorrência de nós termos assumido o SAMU e temos efetivamente assumido uma função do Centro de Gerenciamento de Desastres na Defesa Civil. Isso possibilitou que a gente pudesse ter aí uma argumentação para o aumento de coronéis e, consequentemente, um aumento vertical. Só que você tem todo um processo para poder formar esse profissional e assim por diante, que não é nada diferente, a briga não é nada diferente de todos os estados. Então a situação é essa aí, certo? Hoje praticamente 58,56 são oficiais, tá? Nós temos aí claros, certo? Veja que sempre é aquela briga para classificar o oficial de um lado ou da outra, porque tem muito mais vaga do que efetivamente, né, formados, certo? Então é um problema, tá? O previsto também, de praças e assim por diante. Essa é a realidade que nós temos aí do efetivo do bombeiro, certo? A estrutura. Nada diferente, é uma estrutura que já não atende mais a necessidade, né? Nós acabamos, na maioria das corporações de bombeiros, acabaram herdando um sistema aí, praticamente, mas normalmente de brigadas, né? E o que acontece é de que ele tem um comando geral, tem um subcomando, tem uma assessoria de Estado-Maior, que normalmente não funciona como deveria ser o Estado-Maior, né? E depois uma estrutura que vai puxando para um lado ou para o outro. A nossa estrutura já não dá mais conta da demanda. Por quê? Porque o comandante-geral é a pessoa empoderada perante toda a estrutura. E o que acontece é que o comandante-geral tem todas as assinaturas e todos os poderes. Aí o que acontece? Os diretores efetivamente precisam despachar com o comando-geral, e o comando-geral está em alguma atividade. Então tudo tranca em função disso. Então esse é um problema. Qual é a solução disso? Se criar basicamente um comandante operacional e um comandante administrativo, empoderá-los, e aí a situação fica muito mais fácil. E o comandante-geral, ele enxerga a corporação para fora. Essa aí é a visão que a gente tem. Infelizmente foi voto vencido lá nessa discussão e não teve a possibilidade de alterar a proposta da lobby nessa condição. Então agora entenderam, estamos relocando o chefe de Estado-Maior para essa função administrativa, para que possa ter um fluxo muito melhor das atividades, senão fica tudo concentrado, desde a assinatura de uma sessão normativa, até efetivamente uma reserva, uma autorização e assim por diante. Sobrecarrega demais. A função do comando-geral fica só sentado na cadeira despachando. Bom, articulação. Tá? Essa é uma situação em vermelho lá em 96, depois da separação, e hoje essa é a realidade. Vocês estão vendo aí, vocês estão vendo alguns melanomas verdes, tá? Esses melanomas aí são os bombeiros voluntários que estão presentes e principalmente, né, ele tem tentado se expandir. Justamente tentado se expandir, e nós estamos aí, todos os municípios com mais de 10 mil habitantes. É uma das melhores capilaridades, certo? E depois vocês estão vendo aí em amarelo, tá? Ele apresenta as localidades onde nós só temos atividade técnica. E na parte lilás, lá estão onde nós temos na costa, né, onde nós temos a atividade de combate, atividade de salvamento aquático e atividade técnica, e também tem bombeiros voluntários.
A solução dada por esse grave problema, que ninguém imagina que isso seja um problema, seja uma solução, pode ver que cada projeto que entra na Assembleia, o bombeiro voluntário analisa. E mais ainda, se esse melanoma crescer no cenário nacional, vai ser cada vez pior, porque qualquer análise qualquer projeto de interesse do bombeiro vai bater nesse tipo. E aí começam os problemas muito graves. Joinville tem 100 e tantos anos. Vocês não imaginam o que esses caras têm de capilaridade? O problema é bombeiro? Nada. O problema é o pagamento de taxa. O empresário não quer. O empresário mantém uma corporação, começa com o título de que são eficientes, eficazes e assim por diante. Uma literal picaretagem. Mas é o que tem para ele. Qual é a solução para tal? Nós estamos propondo aí uma negociação séria com alguns bombeiros voluntários, que é o caso de Concórdia e Caçador, né, onde nós estamos, nós temos ainda os modelos de convênio municipal, não sei até quando, e esse convênio municipal permite a captação, a partir das taxas de análise, preventivas, vistorias, e permite que a gente consiga ter arrecadação no âmbito municipal. Isso ainda em Santa Catarina é vigente. E o que acontece é de que nós estamos aí, essa arrecadação ela é repassada à prefeitura, e a prefeitura repassa equipamentos para eles. Repassa o equipamento com cessão de uso ou descarga, assim por diante. É uma justificativa que nós achamos, tá? Ela pode estar evada aí com todos os princípios, mas foi a única forma de trazê-los para dizer, olha, vamos fazer bombeiro de uma forma mais integrada, ok? 3 regiões, comando de coronel, a minha, apesar da cor é azul, certo? Todo litoral catarinense ficou com essa confirmação pelas características étnicas, né? Certo? Principalmente pela questão da Operação Veraneio. E essa distribuição, nós temos aí 14 batalhões, certo? E esses batalhões efetivamente estão distribuídos aí pelo Estado, certo? Também é um critério muito subjetivo a distribuição de batalhões. Essa parte central aí do Estado é uma região muito pobre, né? E ela acaba tendo batalhões com área muito grande, mas os municípios são de assim, 3.000, 4.000 habitantes, por isso que ele apresenta essa coloração tanto intensa. Remuneração, certo? De uma forma geral, com a implantação do subsídio, tá? Essa aí é a planta do que realmente é o salário bruto, tá? Então tá aí os valores, certo? Tem aí o subsídio, nós temos um subsídio implantado. O coronel hoje ele sai com aquele valor lá estabelecido, tá? Ele vai para a reserva com esse valor, e ele não tem mais nenhuma diferença. Aquele ali vai ser o valor do subsídio, não é conforme a lei que prevê o aumento, a revisão anual, com no mínimo a inflação, e o que o próprio governo já não tem cumprido, certo? Depois nós temos aí a comunidade. Então, pergunta sempre, sabe, quando é que entra um soldado, certo? O soldado, ele tem hoje uma remuneração bruta de 5.654, certo? É aquele soldado formado, que recebe um auxílio alimentação, ele tem aí uma IRESA que foi criada, tá? Esse indicativo é o índice de recomposição orgânica do indivíduo, certo? Por ter funções de representação, comando e afins, certo? Tá? Isso foi criado, está lá dentro, né? Ele não leva para a reserva, mas quando ele vai para a reserva, ele tem um percentual aí de cerca de 17% que fica muito próximo disso. Isso foi uma negociação com o governo que nós tivemos para que não tivesse uma diferença muito grande entre um e o outro. Tá? Então essa é a tabela, tá? que é o questionamento que se tem. Então quem entra hoje como cadete, na primeira fase, ele está com 4.446,64. Eu sei que as perguntas vão vir a respeito de curso superior, se é vantagem, se não é vantagem, a gente disserta sobre isso no módulo de explicações, certo? Também no Corpo Temporário de Segurança Pública, que tem sido uma guerra de facão hoje para obter um CETISP, nós chamamos de CETISP, ele tem esses valores aí, certo? Se ele chegar com subtenente, ele acresce, certo? Ao valor que ele tem. Então, quanto ganharia hoje, tá? Certo? Quanto ganharia, então, um subtenente que volta hoje, né? Certo? Para o CETISP. O corresponde a 13.322, certo? Mais o 3.700 e tanto, certo? Então, essa é a vantagem. Tempo máximo, 8 anos, idade máxima, 65, ok? Bom, só para fechar então, tá? Vou lembrar a primeira votação e a segunda votação. E os inconfidentes, cá estão, certo? Essa é a foto de 2010 que a gente se reunia já pensando na separação do bombeiro, tá? Então não é de hoje que a gente está nesse barco, ok? Esses são os contatos. De uma forma geral, eu espero as perguntas para que a gente corra. Como eu disse, rápido e indolor. Muito obrigado. Coronel César,
Obrigado pela sua palestra, foi rápida, foi objetiva, né? A gente agradece o estudo que fizeste para fazer essa apresentação hoje. Fico à vontade de falar com o Coronel César, porque nós temos uma amizade de mais de 20 anos. Conheci o Coronel César como tenente, eu era capitão, ele era tenente, em 97. E aí convidei ele para me dar o primeiro curso de ressuscitação cardiopulmonar, que até deu problema naquele curso, nas cadeias e tudo mais. E fui reprovado no primeiro momento pelo Coronel César. Na hora de fazer o procedimento, ele disse que não chamei os bombeiros, mas eu achava que eu era o bombeiro. Não, tem que chamar o bombeiro. Retorna, vai estudar e vem fazer de novo. Então a gente tem uma amizade já familiar, as famílias se conhecem, esposas, os filhos, todos. Então a gente tem essa relação há muito tempo. E dizer ainda que o Coronel Evaldo achou estranho, o Coronel César está presente aqui, mas o nosso José Maria Paredes Júnior, conhecido como Barão de Rio Branco, que foi o nosso diplomata, né? Foi o nosso ministro das Relações Exteriores, que firmou as fronteiras do Brasil com alguns países. Hoje nós temos o Coronel César, porque aqui na Praça da Alfândega, aqui de Porto Alegre, é a primeira Praça da Alfândega, a segunda atrás é a chamada Praça Rio Branco, né? A Praça da Alfândega. Ali tem um monumento do Barão de Rio Branco. Nós estamos providenciando fazer um outro monumento lá do Coronel César, né? Ele sempre teve uma dedicação bastante exclusiva aqui, praticamente, com o Rio Grande do Sul, é gaúcho, né? Torcedor do Avaí. Foi para lá e mudou de clube, mas está aqui presente hoje, nos brindando aí com o seu conhecimento. Os oficiais aqui, as praças, todos conhecem o Coronel César no Rio Grande do Sul. Ele tem essa afinidade bastante aqui, trabalhou bastante na questão ajudou muito na questão da nossa desvinculação, com excelentes ideias, né? É um profissional dedicado para a área de bombeiro, assim, aficionado também, um amante dessa atividade. Então, obrigado e estou contente, feliz de revê-lo aqui. Apesar das discussões que nós temos no WhatsApp, mas tudo bem, tranquilo. Também vai receber o nosso moscatel, né, com perlagem constante, o Pascoal, né, lá da vinícola Argento, nós vamos entregar. E para fazer a entrega, eu vou chamar também outro oficial aqui, que não é da minha turma de oficiais de formação, mas é um irmão que eu tenho, né, que a gente fez uma caminhada grande aí. Foi meu instrutor no curso Caveira que eu fiz no antigo batalhão de choque. Sofri algumas consequências, e quem fez curso com ele sabe que sofre consequências, né? Que é o Tenente Coronel Ederson, o nosso coordenador adjunto, da Bergs Favoretos. Essa frente aí. Fazer uma entrega aqui para o nosso Coronel César. Pessoal, muito boa tarde. E antes de fazer a entrega, temos perguntas. Antes de fazer a entrega, temos perguntas que estão aqui em cima. Não, aqui, ó. Se emocionou. Pediu tempo para falar, eu fui ligar para a Dolora e nós vamos passar, mas tudo bem. Vamos lá. Há algum processo de mudança na carreira do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina? Não. Não temos a intenção de mudar. A inclusão hoje no curso superior, com diversos, assim, uma infinidade muito grande de cursos e nos sociais também, isso tem trazido bons resultados. Agora tem algo interessante a ser falado. Tá? Se por um lado nós estamos exigindo o curso superior, é verdade, sim, como o comandante do Espírito Santo, ele veio não com o veio de melhorar o serviço público, ele veio porque era impossível nós mantermos um aumento da segurança pública, né, muitas vezes de alguém com segundo grau, quando o professor, muitas vezes, o professor de mesmo segundo grau, ele já vem com a titulação. Então, uma greve humanamente impossível, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas nas negociações as coisas são muito complicadas, certo? Então a inclusão, ela está sendo feita a partir do curso superior, a partir do curso soldado, e na inclusão do curso de oficiais também, com qualquer curso superior. Agora os editais podem mudar a qualquer momento, né? Tanto em relação à idade e tanto com relação também à exigência de curso. Mas também a gente tem que pensar, nós temos que ser muito mais competentes em formar o doutor e o mestre, certo? A ser soldado ou a ser aquilo que ele quer.
Então as nossas instituições são competentes sim para formar, certo? Então se tiver que pegar alguém com diploma de nível superior, um problema ou outro, ele vai executar as mesmas funções. Talvez a próxima pergunta seja o que vem, certo? Com relação ao resultado que se tem em ter alguém com mestrado, né? Alguém que é o executor, nem vou falar, né? Alguém que é o executor, né? Efetivamente com mestrado. A nós não importa, o que importa é que ele execute as funções como soldado, ou como sargento, ou como assim por diante. Então nós temos que ser altamente competentes, e isso nós somos, e formá-los com a titulação, certo? Se fosse assim, essa última turma de CFO, pasme, por incrível que pareça, foi altamente disputado, 7 são doutores. Se fosse assim, então, é um problema. Então eu não posso me preocupar com a titulação. Ele tem que ser um oficial, um aspirante, um tenente, e assim por diante. Essa é o que se tem. E é que nem a natureza. A fauna e a flora tem que ser diversificada. Por coincidência, a pergunta veio, eu me lembrei do curso de gerenciamento do estresse pós-traumático. Isso é legal. Há uma estrutura de atenção à saúde física e mental dentro da corporação? Não, essa é uma preocupação muito grande, não só do Bombeiro de Santa Catarina, como todos, né? Nós temos uma corporação hoje doente sobre todos os aspectos, né? E eu diria que talvez mais doentes são os próprios coronéis que querem ficar efetivamente na corporação, certo? Num cenário tão complexo, mas isso mostra que semente é um desafio, né? Só um pequeno parênteses, né? Talvez os mais antigos aqui entendam isso com muita propriedade. Nós entramos muito novo na academia e automaticamente era feita uma lobotomia e o nosso HD saía. E ele era reconfigurado, o programa era colocado e nós, durante 30 anos, efetivamente, nós tínhamos a multiplicação desse cenário, né? Hoje não se faz mais isso, o HD já vem reformatado, ele vem com outro programa que não tem como tirar, né? Então isso talvez seja de pensar um pouco mais. Mas voltando à pergunta anterior, sim, é um problema, tá? Nós não temos uma estrutura de saúde, né, e de odontologia para tal, nós usamos da Polícia Militar, é um conflito a todo dia. E eu diria que a saúde mental talvez seja tão importante, porque hoje nós temos problemas, falta de psicólogos, de assistentes sociais, e a gente descobre no dia a dia uma série de problemas com oficiais envolvidos com droga, com praças envolvidos com álcool e assim por diante. E a corporação tem que ter a capacidade de cortar na carne. Se não cortar, não adianta tapar o sol com a peneira. Está cheio de telefone celular para fotografar e aparece. Isso não é uma providência complicada. Então não tem, o projeto existe, né? Está tudo formatado, só que depende do 3G, né? Que é o gabinete de gestão e controle do governo, né? Isso é difícil convencer o contrário. Próximo. A próxima, Coronel César, eu acho que já foi respondida, mas vamos refazer a pergunta. Pelo que eu entendi aqui, em que momento o bombeiro da reserva remunerada, antes da vinculação, poderia prejudicar o novo Corpo de Bombeiros? Acho que a intenção da pergunta é saber se aquele que está na reserva não poderia estar como bombeiro agora. Mas é uma questão de quando vai para a reserva, quem fez o decreto, foi colocado antes ali, explicado. É uma grande discussão no cenário nacional, a questão da Previdência, né? Como a expressão falou com muita propriedade. Eu acho que não está mais em discussão de tempo. Da nossa assembleia parlamentar, a gente está vendo que a discussão não está mais em tempo, a discussão está na paridade e na equivalência. Tá? Eu acho que a Fórmula 90 está muito séria, né, de que é 35 de serviço com 55 de contribuição, tirando tudo que vem de arrasto. Né? O cara trabalhava lá de agricultura, então ele pegava 10 anos de agricultura ou de pesca e jogava junto. Então a tendência é de que seja um tempo limpo, né, na Fórmula 90. E depois, passando o tempo, ele vai para a Fórmula 95 e 100. Não tem mais como justificar. Eu acho que isso já é perdido, tá? O negócio é a igualdade, né, que nós já não temos, aqui no Rio Grande do Sul caiu, Santa Catarina também, certo? E saber efetivamente onde é que isso vai dar. Mas, não, nós não temos... Aqui a pergunta seria a seguinte. O bombeiro, ele permaneceu a vida dele toda como bombeiro. Antes da desvinculação, ele foi para a reserva. Aí desvinculou o bombeiro. Ele foi para a reserva na Brigada Militar. Sim. E a pergunta que foi feita é porque esse que foi sempre bombeiro fica como reserva do Corpo de Bombeiros e não da Brigada Militar. Aí é questão da legislação. Nós estamos alterando a lei do temporário, para que ele possa voltar, até porque não tem essa quantidade, esse perfil no bombeiro. Então hoje, por exemplo, nós estamos precisando de muitos auxiliares no SAMU, né, e nós não podemos trazer os policiais militares, que seriam extremamente úteis para algumas funções administrativas, né? Nós não podemos trazê-los. Né? E do bombeiro eu não tenho esse perfil. Eu tenho pessoas que não têm essa habilidade, são muito bons de forma braçal, mas o intelectual, ele para um pouco para aquilo que se quer.
mas infelizmente é uma questão legal até agora. Agora estamos tentando alterar a legislação, bem como a idade e o tempo de permanência. Passa para 10 anos, limite de 65 anos. E também cruzando as funções. Hoje ele não pode fazer funções operacionais. E eu não sei se isso traria problemas mais adiante, certo? Mas em princípio esse é o cenário que eu tenho, tá? Seria bom sim alterar, e a lei vai ser alterada. Pois não? Por favor, vem aqui na frente, posso ver. Aqui não foi do... Vamos lá. Na verdade, o questionamento é qual repercussão, né, qual transtorno traria, a partir do momento da desvinculação, trazer junto para a nova instituição Corpo de Bombeiros aquele bombeiro que entrou para a atividade antes da desvinculação e que contribuiu a vida toda com a atividade, né? Nenhum. Então, sim, mas por que isso não tem acontecido? Né? Então a gente tem essa preocupação, porque o bombeiro que queremos, ele passa pela história dele. Sim. Ele não pode nascer sem história. E nós somos história viva. Tá? Então é nesse sentido, a nossa demanda, a nossa preocupação é nesse sentido. Então acho que é um lapso muito grande, e o bombeiro que nós queremos é um bombeiro forte. E nós temos muito a construir, a colaborar. De uma forma ou de outra, nós temos muito a colaborar. E é uma preocupação, desculpa essa intervenção, é que eu ouvi na hora da redação ali, as pressas, então eu acabei talvez causando um transtorno. Mas seria nesse sentido. Onde legalmente traria um prejuízo? Se o Tesouro do Estado é que paga o salário. A Previdência é a mesma. Né? Então não há nenhum elemento palpável para que estes servidores não venham junto com a nova instituição. Certo? Então, desculpe estar batendo na mesma tecla, terceira vez o mesmo questionamento, mas eu acho que esse bombeiro que nós queremos, bombeiro forte, bombeiro evoluído, cada vez mais sólido, tem que preservar o seu passado. Eu não quero necessariamente voltar num quadro de nativos, ou voluntário. Tá? Seria muito prazeroso para mim. Mas eu quero pelo menos o reconhecimento e não ter que ir na rua me apresentar como policial militar, uma coisa que eu não sou. Obrigado. Não, eu entendi. Tanto é que nós, cada um está querendo aí. Esses dias teve um sargento que me procurou, porque ele foi para a reserva com a carteira da Brigada Militar e ele queria ir para o país Portugal. E lá em Portugal ele queria exercer a atividade de bombeiro, só que ele não tem um documento, ele ficou 30 anos como bombeiro e a certificação dele saiu como policial militar. Então ele veio perguntar para nós, como é que eu faço agora? Eu vou lá me apresentar, não tem nenhum documento do bombeiro que diga que eu fui bombeiro. E realmente isso aí, para muitos que vibraram, que vestiram a camisa e vão para a reserva e recebem a carteira da brigada, eles não gostariam de ficar a carteira, eles vão ficar a carteira do Corpo de Bombeiros. Acho que seria essa mais ou menos a questão, né? É uma questão que dá para se trabalhar, dá para se pensar, os argumentos são argumentos fortes, porque a Previdência paga pelo Estado para o mesmo servidor. Eu não vejo nenhuma questão de, talvez, se desfazer um decreto lá de reserva e refazer com o Comando Geral de Bombeiros, passando aquele militar que está na Brigada Militar, na sua vontade, na sua essência, no seu espírito de bombeiro, para o Corpo de Bombeiros Militar. Eu acho que é bem plausível isso. Tem questões, é uma questão de luta. Tem questões legais aí que estão envolvidas, tá? Legais, e tem questões estratégicas nesse cenário de negociação. Certo? Então tem que analisar muito bem esse aspecto. Não é a experiência do cara, nem a colocação dele, não é isso. É justamente saber como trazê-lo, até porque assim, num dado momento, ele está na reserva porque ele pode ser reconvocado. A questão é a reconvocação. Até hoje, na minha carreira, eu só vi 2 vezes convocação. Quando entrou na Justiça Militar um coronel, reconvocaram um conselho especial para coronéis. Foi a única vez. Mas então quando a gente negocia com a fazenda, nós nos aposentamos, nós vamos para a reserva, tá? Mas que reserva? Essa reserva de quê? Quando é que você concorda essa reserva? Então isso tudo tem que ser analisado, entendeu? Qual é as vantagens, desvantagens, pontos e assim por diante, é questão legal. Nós, concetistas, estamos alterando para que possa exercer essa função, por até 8 anos, 65 anos, 10 anos, 65 anos de idade. Então, passar para o Coronel Edson. Pessoal, eu acho que o Coronel Teixeira tem uma pergunta, tá? Certo? Não, aquela pergunta que tinha feito em relação a qual a experiência da inclusão com o 2º grau, não sei se é isso. Essa aí, quer que responda? Eu me preocupei em analisar um estudo do setor de psicologia e saber, certo, se a inclusão no curso superior é melhor ou pior em relação a isso. Eu tive diversas perguntas. Eu vou rapidamente colocar da seguinte forma. Uma delas, nós pegamos um soldado com 65 anos com 25 anos de idade, e pegamos uma soldado nova, agora recentemente incluída, certo?
E nós perguntamos a eles, dentro de um questionário, por que eles entraram na corporação. O soldado lá atrás respondeu o seguinte: há 25 anos atrás eu entrei no bombeiro porque eu achei que é uma atividade que servia para eu manter a comida da minha família em casa. Eu não tinha o que comer. Se eu não fosse bombeiro, ou eu não entrasse nessa atividade, efetivamente eu não teria o que comer. E para a moça, essa que entrou? Disse: não, olha, eu fui na internet, achei legal, acho que essa atividade já se coaduna bem com aquilo que eu quero, até porque eu tenho diploma de superior, eu vou efetivamente estudar línguas, eu quero viajar e assim por diante. Tá, e aí, qual é o resultado? Bom, nós chegamos para um ponto. A expectativa das pessoas, há 25 anos atrás e hoje. Quando nós incluímos alguém com a idade mais avançada, que vem do meio acadêmico, ele já vem com uma experiência diferente, com conceitos muito mais definidos, com mais idade, e é muito mais complexo exercer liderança e a chefia e o comando dessa pessoa. Então, aí nós já temos que analisar algo. A nossa forma de liderança não pode ser mais no simbolismo. Ela é, efetivamente, naquilo que eu sou, na minha história, na minha capacidade de articular. Se nós pegarmos o soldado de hoje e der um esporro como aquele que a gente dava antigamente, fazer o cara comer barro, como isso era a realidade, ele chora, certo? É diferente. A falta de resiliência é muito grande, porque a sociedade tem efetivamente isso. E nós não temos como nos furtar, efetivamente, a trabalhar com esse recurso humano que está aí. Então, esse é o cenário das corporações que vão ter que se analisar, vão ter que se rever e verificar efetivamente qual a forma de formar, de capacitar essas pessoas, de ensinar eles com um curso a exercer a sua atividade profissional tão útil à sociedade. Então, esse é um dilema. Ele não é pior nesse período que nós estamos, nem melhor. Ele é diferente. E isso faz com que a gente tenha um resultado numa corporação diferente, certo? Então, essa é a resposta, Coronel Teixeira, tá? Em relação a isso, se é melhor ou pior. Nós não sabemos, e acho que a pergunta não é essa, se é melhor ou pior. A pergunta está na nossa capacidade de formar as pessoas para exercer aquilo que é tão gostoso pela população e considera tanto desde pequeno, quando diz: ó, mãe, olha lá o bombeiro, certo? E tem esse estigma, tá? Muito obrigado. Vamos passar para o Coronel Ederson. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Antes de passar este mimo, esse presente, César, que certamente tu levará a Santa Catarina, a tua casa, enfim, fará um brinde, né? Em um momento com certeza de grande felicidade. Mas, Giovanni, saiba o seguinte: independente das limitações, orientações, determinações, legislações que o homem atribui às suas instituições, a nossa condição maior de sacerdócio é a atividade e a missão de bombeiro. É esta nobreza, né? Então, independente que, assim como tu, assim como eu, tenha permanecido na previdência da instituição Brigada Militar, o que nos ostenta no coração é isto aqui, a nobreza do bombeiro. E certamente, com o tempo, com o passar do tempo, o comando, e assim eu trago em um seminário que o comandante Kleber fez lá na sede Petrópolis do Grêmio Náutico União, aonde foi proferida uma palavra sobre mudança. E a mudança, ela vem internamente para fora. Depende exclusivamente de nós. Fazer a entrega então, certo? E, comandante Kleber, o senhor ficará até o final agora, né? E é uma marca que a Bergs está procurando manter na condição de qualidade do seu colaborador, do seu bombeiro, né? É uma marca que nós já estreamos no seminário das bombeiras militares, certo? E hoje nós repetiremos este diferencial. Então gostaríamos também, logo em seguida, a nossa mestre de cerimônias irá pronunciar. É da idade. Bombeiros, emergência. ABT, deve ser